queridos! A paz do Machi esteja com todos vocês. Que graça, a benevolência do divino, eterno Pai, nosso soberano, que sabe de todas as coisas, que tudo está sob o poder e o comando dele esteja na sua vida durante essa nova semana. Vamos consagrar ele assim como Moisés consagrou. Sem a tua presença não permita que eu saia do lugar, né? Isso é importante. Se contra ti projetarem o mal e armarem esse lado, certamente, querido, pode ficar tranquilo que não lhe atingirá. Não obterão êxito. A nossa alma, por quê? A nossa alma foi salva como o passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Para essa semana eu vou fazer um vídeo muito edificante para compartilhar com a igreja, que o Criador tocou no meu coração através do Ruach Kadosh em Yahshua Mashiach, e eu vou ensinar a igreja a compartilhar algumas práticas de magia, de encantamento. Vou falar sobre algumas magias, como repreender e principalmente se tem efeito ou não em nossas vidas, né? E quais os resultados e como se proteger e como se libertar de um encantamento, de uma feitiçaria, de uma magia negra, de uma magia branca. Vou falar sobre magos, vou falar sobre feiticeiros. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou tentar ser mais objetivo possível para adiantar. Vamos orar rapidamente. Eu vou passar os versículos que nós iremos trabalhar, que fala sobre esses assuntos que nós iremos ministrar agora no nome de Yahshua Mashiach. Então já pega a sua Bíblia, prepara a sua Bíblia aí, que nós iremos falar sobre o livro de Números 23, nós iremos falar sobre Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 10 a 12, nós iremos falar sobre Êxodo 22, 18, nós iremos falar sobre Isaías 47.9 e finalmente nós finalizaremos com o livro de Atos 16, ok? Então vocês deixam já aí preparado, depois porque eu vou passar muito brevemente, mas depois para que vocês voltem, leiam, meditam com calma, tá? O objetivo desse vídeo é eu ser mais breve possível para tentar passar o maior número de informações para vocês, compartilhar com vocês o maior número de informações, mas que vocês possam sim aprender e compartilhar com outras vidas, outras pessoas. De repente você conhece um vizinho, conhece um parente, um amigo que está sob influências de feitiçaria, de magia negra, magia branca ou encantamento, né? E você, através de algumas informações que eu irei passar aqui hoje, certamente você vai poder ajudar essas pessoas, tá bom? Antes, vamos orar. Pai, no nome de Yahshua Mashiach, repreendemos tudo aquilo que vem em desfavor das nossas vidas, repreendemos a praga, a palavra maldita, repreendemos e cancelamos a magia negra, magia branca, a feitiçaria, o encantamento, no nome de Yahshua Mashiach, repreendemos tudo aquilo que foi feito, oferecido na quimbanda, no candomblé, na magia negra, na magia branca, né? Repreendemos no nome de Yahshua Mashiach todas as doutrinas católicas que existem, nós temos que repreender, porque tem um livro de feiticeiros que é do São Cipriano, né? Que muitos utilizam. Depois eu vou tentar fazer um vídeo sobre isso. E repreendemos também, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, toda obra contrária, toda praga, toda palavra maldita, todo feitiço, todo encantamento contra essa vida, contra essa casa. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora. Repreendemos também toda magia cigana, no nome de Yahshua Mashiach, toda magia de magos e feiticeiros, pelo poder e autoridade, no nome de Yahshua Mashiach. Pai, ministra nos nossos corações nesse dia, nessa nova semana, nos dê entendimento da sua palavra, nos ensina, nos auxilia, através dessa palavra, no nome de Yahshua Mashiach, repreendendo tudo aquilo, toda manifestação que não provém de ti, que seja amarrada agora, impedido, imobilizado de movimentar, imobilizado de falar, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Bora lá, queridos, assim seja, aleluia. Nós iremos abrir essa palavra meditando no livro de Números 23. Contra Israel não vale encantamento, ou seja, contra Jacó não é encantamento. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: veja o que Yahweh tem feito. Ou seja, aqueles que creem verdadeiramente em Yahweh e Yahshua, não existe magia, não existe encantamento que possa prevalecer diante de nós. A palavra nos garante isso, e isso é verdade. Por isso que faz necessário que nós, muitas vezes, quando recebemos um feitiço, um encantamento, uma magia negra, uma magia branca, nós temos que repreender. Porque assim que você repreende, você quebra o encantamento, você quebra a maldição, né, lançada sobre a sua vida. Então, queridos, a magia negra, a magia branca, os feiticeiros, os magos, os bruxos, vou falando aqui de várias formas de magias, de encantamentos. Eu quero dizer para você que não tem validade
sobre as nossas vidas que cremos em Yahweh Yahushua. Porque tudo aquilo que for lançado contra nós, automaticamente é lançado contra Yahweh Yahushua. Por quê? Porque nós tememos Yahushua e obedecemos a ele, e através dele nós chegamos ao Pai Yahweh. E através de Yahweh, ele diz: se você obedecer ao meu filho, não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que denominam seus inimigos. Então, o que significa uma pessoa estar encantada segundo a Bíblia? É uma prática, o encantamento é uma prática proibida que envolve vários usos de palavras, de invocações, rituais com objetos para manipular forças espirituais, sombrias, ocultas, né, demoníacas. O encantamento na Bíblia, segundo Êxodo 22, 18, deixa eu ir lá, Êxodo 22, 18. Ele diz assim para nós: a feiticeira não deixará viver. Todo aquele que se deitar com animal, certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só o eterno será morto. O estrangeiro não afligirá, nem oprimirá, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Então, em Deuteronômio 18, 10. Cadê? 18, 10. Não ofereça os seus filhos em sacrifícios, queimando-os no altar de Baal. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tirem sorte. Não tolere feiticeiros, nem quem faça despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O que mais? Vamos lá, vou passar já para Isaías 47, 9. Porém, ambas essas coisas virão sobre ti no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Ou seja, todo aquele que é feiticeiro, bruxo, macumbeiro, geralmente o que acontece? Quando faz uma magia negra, que é levantada da quimbanda, através de um pai de santo ou sacerdote da quimbanda lá, se ele for casado, ele perde o relacionamento. Por quê? Porque aquele mal que ele lança contra aqueles que creem em Yahweh Yahushua é quebrado, e aquele mal que ele lança, que às vezes faz amarrações amorosas, amarrações sentimentais, para a pessoa ficar ludibriada, só enxergar, amando aquela pessoa, enxergando uma beleza que não existe, enxergando algo extraordinário que não existe, porque ela está totalmente encantada, os olhos estão com vendas espirituais ocultas, né, sombrias. Então a pessoa fica cega espiritual, não consegue, ela não tem consciência daquela vida, ela sabe que tem algo errado, tem pensamentos confusos, mas não sabe como se livrar dele. Mas só quando a pessoa consegue se livrar é quando ela consegue buscar a presença do Altíssimo Soberano através de Yahshua Mashiach. Ela consegue ver que ali existe uma amarração sentimental, uma amarração espiritual, ou às vezes um relacionamento. Muitos é levantado na magia negra para fazer com que a pessoa separe, o marido separe, ou que uma das partes morra. E quando essa pessoa tem mente ao Criador, geralmente aquilo que foi lançado contra a vida da pessoa volta contra o sacerdote da quimbanda ou o pai de santo. Se ele é casado, se ele fez uma amarração para a pessoa morrer, geralmente a esposa dele morre, ou o esposo, vice-versa, não sei qual vai ser o pai de santo lá, né? Volta lá para eles, e aquela destruição que foi lançada contra a sua vida volta para eles, entendeu? Então, a própria palavra em Isaías 47.9 já nos garante isso, que aquele mal da feitiçaria, que toda aquela invocação, rituais com objetos, volta para a pessoa, quando você repreende, quando você tem consciência. Porque muitos ficam amarrados, as vidas são destruídas, mas não tem consciência, porque a amarração está tão forte, a pessoa fica tão admirada, deslumbrada por aquela pessoa. O encantamento, ele seduz a pessoa, deixa a pessoa totalmente deslumbrada, maravilhada pela outra, seduzida. É um fascínio por algo ou por alguém fora do limite, fora do comum. A pessoa sente uma atração que não existe, uma atração irresistível, um interesse profundo, um prazer de estar perto daquela pessoa, daquele objeto, daquela situação. São usados, querido, alguns elementos mágicos para essa prática.
fadas, espelhos mágicos, varinhas mágicas, varas, né? Animais falantes. Existem mesas de encantamento usando os blocos, né? Os seres encantados, invocados, eles invocam seres encantadores que são invocados na natureza, são espíritos da natureza, são os orixás, né? Que está ligado muito à figura folclórica de origem indígena, né? E que é um tipo de entidade sobrenatural, que é das matas, né? O encantamento, por isso que fala assim, por isso você tem que repreender todo o encantamento, todo o sacrifício em mata fechada, né? Porque é feito através, que tá ligado à figura folclórica brasileira, não só brasileira, né? Mas assim, de origem indígena, que há muitas invocações, há muitos rituais que são feitos. Então o encantamento, ele dá por idealização do mundo, ele idealiza aquela situação e vai falar, aí ele fica otimista. Vou conseguir, mas só que ele é quebrado quando a pessoa enxerga que ela foi encantada, quando ela consegue ver a verdade através de uma repreensão. Ela repreende, quando ela se volta a Yahshua Mashiach, ela aceita ele, coloca ele como primícia da sua vida. Yahshua é o caminho, a verdade e a vida. Não sirvo mais ninguém, não aceito mais ninguém, não dou autoridade para nada e ninguém atuar na minha vida, seja objeto, seja elemento, seja rituais, tudo aquilo que a pessoa praticou a partir daquele momento que ela decide servir a luz, servir a Yahshua, ela quebra essa magia, ela quebra esse feitiço, né? Contra a vida dela, é quebrado, é desfeito. Aí ela vai repreendendo, não aceitando mais aquela situação. Aí as vendas espirituais dela, os olhos dela são abertos. O próprio Criador, através de Yahshua, vai mostrando para a pessoa que ela foi encantada, que ali houve uma feitiçaria, que ali houve um encantamento contra a vida dela, né? Seja para separar, né? Para destruir muitos encantadores mágicos da magia negra, que são utilizados como sacerdotes aqui em Banda, ou pai de santos denominados. Eles, quando o homem deseja a mulher ou a mulher deseja o homem de outro relacionamento, faz com que não só separe, mas que tira do caminho dele, ou seja, porque perde até a vida da pessoa. Então isso é muito sério, né, querida? Assim como existe, como o Criador nos dá a garantia que contra Jacó, contra Israel, contra aqueles, o seu povo, o seu filho, não há encantamento que prevalecerá, tem aqueles que não aceitam, que são os filhos das desobediências, que estão vulneráveis a essa circunstância. Então, há muitas feitiçarias, muitas bruxarias, muitas magia que funcionam nos filhos da desobediência. Por quê? Porque não crê em Yahshua. Porque se cresce verdadeiramente, realmente, quando fizesse a magia, a pessoa ia sentir, que eu vou te dar os sintomas aqui, ela ia repreender e aquele mal ia ser quebrado imediatamente e volta para quem praticou, para quem fez o ritual. Isso é mais, querido, eu já tenho, assim, o Criador, ele permitiu que eu tivesse tanta prática ele me deixou permitir ir a lugares, estar em lugares onde alta magia é feita, feitiçaria, bruxarias, invocações, tudo que é levantado no candomblé. Ele permitiu que eu estivesse nesses lugares para que eu conhecesse, para que eu aprendesse e ali repreendesse e visse realmente, de fato, de verdade, que contra Israel não há encantamento. Então, desde o dia que eu conheci o nome Yahshua, querido, essas magias, feitiçarias, eu não fiquei mais vulnerável contra esses males, graças à unção poderosa do nome verdadeiro e santos purificados. Porque quando eu usava os nomes de blasfêmia, eu tinha consciência que existia algo errado, eu orava, eu jejuava, eu consagrava, eu quebrava, mas mesmo assim prevalecia sobre a minha vida. Acredita se quiser. Eu fiquei muito tempo amarrada espiritualmente através de feitiços, né? Por quê? Até ambientes onde nós estávamos, às vezes os feiticeiros não querem sua presença, né? Os bruxos não querem, porque você é a luz, você incomoda, né? Você atrapalha. E desde quando aonde eu estive, onde eu pude estar pela permissão do próprio Criador, que ele permitiu que eu estivesse para mostrar que
contra Israel não possa prevalecer encantamento. E ele permitiu isso, querido. E quando eu conheci os nomes santos e purificados, de fato, de verdade, tudo que lança contra a minha vida, eu sou avisada antecipadamente, seja por sonhos, visões, ou até vendo, assim, sabe? A pessoa não consegue me encantar, não consegue fazer sem que eu seja avisada, ou visualizo mesmo a prática da magia e do feitiço. Aí, imediatamente eu já quebro. E o pior que acontece, sabe o que acontece? Tudo que deseja para mim acontece para ela. Já vi relacionamentos sendo terminados, já vi pessoas descendo a sepultura, já vi tantas coisas, querido. Pessoas que fizeram amarrações para empregos. E o que acontece? Elas passaram por dificuldades tremendas, ainda estão passando, mas ainda insiste, porque o diabo engana as pessoas. Eles enganam as pessoas. Aí eles fazem, tranca rua, tranca sorte, tenta varrer rua para trazer travamento ou joga, faz magia negra, magia branca, coloca tudo diante da sua casa, tranqueira. Mas a gente é avisado, a gente consegue cancelar imediatamente. E aquele mal é desviado. De onde veio e volta. Primeiro volta pro diabo. O diabo não fica com a magia para ele. Aquele resultado, aquele chicote que ele apanha, né? Tudo aquilo que veio para bater na gente, para destruir, volta pro diabo. Aí ele vai e volta para a pessoa que fez o ritual ou e consequentemente para aquela que pagou ou para aquela que ofereceu. Aí é destruição total. Já vi muitas coisas acontecendo. Graças ao Criador, ele permitiu para que eu aprendesse e hoje eu pudesse compartilhar com você. Tudo é para a honra e glória dele. Olha, talvez hoje você mora em um lugar que você fica doido para sair. Mas acredite, o Criador está querendo te ensinar algo ali e mostrar que o poder dele é que materializa. A palavra dele é a última. Ele vai te honrar neste lugar, assim como ele me honrou. Ele vai te honrar, ele vai te exaltar diante de qualquer força maligna. Possa acreditar nisso, querido. Que nada em vão. O Criador não faz nada em vão, não. Continuando. Então, na Bíblia, o encantamento ele é uma prática proibida, que ele envolve vários tipos de rituais, palavras, objetos que são manipulados por forças espirituais, tá? E vamos lá, eu fiz um pequeno resumo aqui, eu vou tentar passar para que eu não venha deixar passar despercebido alguma informação que será necessário passar para vocês. Então, igual nós falamos, são usados alguns elementos mágicos para essa prática. Fadas, espelhos mágicos, varinhas mágicas, animais falantes. Existe, querido, mesas redondas, a famosa mesa de encantamento, usando os blocos. Esses seres invocados, igual eu já havia falado com você, eles são invocados, os espíritos da natureza, né, que são feitos nas matas fechadas, né? E tem o que os bruxos brancos, as bruxas brancas fazem, a bruxaria e magia branca natural, né? Que são realizações de rituais, feitiços, magias com velas, magias com espelhos, magia com ar, com fogo, terra e água. Então a bruxa branca, ela faz bruxarias e magias branca natural. Tudo que é mais simples, realiza rituais, feitiços, magias com velas, magias com cores, magias com espelhos, magias com ar, com fogo, com terra e com água. Eu estou generalizando aqui, então tudo isso está ligado no ar, tudo que é jogado no ar, ao fogo, através de queimando, né, algumas coisas, terra, através com terra, manipulando terras de cemitério, entre outros. E água, né? São vários tipos. Então essa é a bruxa branca. Ela faz esse tipo de bruxaria. A magia cinza são aquela magia neutra, a magia mais neutra, né? Eu não vou entrar em detalhes muito, não, porque senão eu vou acabar ensinando algumas coisas aqui que não deve. A magia da luz é um atributo mágico que permite a pessoa que está fazendo manipular a luz a vontade de uma extremidade rara. Então, esse aí, querido, essa magia da luz, ela não é todos que têm acesso. Ela é escassa. Não é todos bruxas que sabem fazer, que sabem manipular. Essa é uma magia que é muito raro. Entendeu? Ao contrário da magia branca, a magia natural, a magia cinza. Queridos, temos também, fala muito sobre várias magias que são utilizadas com ervas, pedras, água, velas para abrir portais, né? E como saber se uma pessoa está magiada? Como saber se ela está com magia? Ela vai sentir muita dor de cabeça, dor no corpo, vai sentir a letargia, que é sono profundo, né?
inconsciência ou insônia, incapacidade de reação, incapacidade de expressar emoções, apatia, inércia ou desinteresse por algo, por alguém, ilusão, vai querer ficar só isolada, enfim. Tem várias outras magias, tem a alta magia que é muito perigosa, tem a magia das cores, né? Que são utilizadas através de astrólogos, rituais mágicos, terapeutas, flores, energias de pedras, estudos comportamentais, aplicando cores, etc. Tem as magias naturais, que é a prática moderna, que é mais utilizada hoje, que são feitos com o uso de velas, óleos, pós, ervas, pedras, cristais, né? Observações que são através das luas, né? Eles observam os ciclos naturais, o ciclo das luas, para praticar sacrifícios, né? Práticas de benzimentos, que são magias natural. Você, vou levar meu filho para uma benzedeira. Isso aí é uma magia, só que é uma magia natural, né? Mas é uma magia. Quando você tem o hábito de levar seus filhos para benzer de quebranto, benzer de inveja, isso aí é magia, tá, queridos? Isso é magia. Para saber se você foi enfeitiçado, você vai se sentir totalmente estranho, com pensamentos de confusão, comportamentos fora do comum, né? E tem... Érica, existe alguma diferença entre o mago e o feiticeiro? O mago e o feiticeiro, eles têm poderes idênticos, né? A diferença é que o feiticeiro pode lançar magia sem preparar ela antes, e o mago, geralmente, ele prepara as feitiçarias antes, né? Mas ambos fazem parte de uma só classe, é tudo a mesma coisa, tá, queridos? A magia de negro, nós já falamos, que refere-se ao pai de santo ou sacerdote da quimbanda, ajuda, ele invoca guias, né, como os orixás, para auxiliar, para enviar, são invocações, conta com a ajuda de guias e orixás. Tem a magia com ciganos, que são aqueles trabalhos que são feitos a fins de abertura de caminho, riqueza, fartura, prosperidade, jogos de cartas, jogos de azar, entre outros, né? A alta magia com voodoo, magia negra, trabalhos de amarrações amorosas, separação, isso nós já vi falar para todos os tipos de casais, né? E essa magia negra ou feitiço é um manejo de forças ocultas com intenções e processos malignos. É um tipo de magia que é usada através da sombra, ou seja, através das trevas mesmo, da escuridão mesmo, e não da luz, para alcançar objetivos, né? Então, em Deuteronômio 18, depois vocês vão meditar em Deuteronômio 18, 10, aqui falando, em Êxodo, que fala, Êxodo 22, 18, Isaías 47, 9, porém, ambas essas coisas virão sobre ti no momento da mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Então, aquele encantador, o feiticeiro ou o bruxo, geralmente, o mago, ele vai olhar se aquela pessoa, dependendo da pessoa que ele faz, ele fala com os guias, até avisa, eles têm medo, sabe? Porque sabe que vai ser quebrado, que não vai ter validade. Por quê? Porque no livro de Números 23, contra Israel não vale encantamento, ou seja, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, veja o que Ial tem feito, porque Ial, ele quebra, ele não permite que chegue, ele não permite que venha trazer aquela destruição à minha casa, à sua casa, que somos temente a ele. Então, isso é a nossa garantia. E para finalizarmos o Novo Testamento, vamos falar de Atos 16. Ali tinha uma jovem, Paulo estava pregando, e tinha uma jovem com um espírito de adivinhação, a qual dava muito lucro para os seus senhores. Só que Paulo já estava perturbado dessa jovem atrás dele. Esse é filho do Criador. Tipo assim, né? E estava chamando a atenção. E Paulo já estava revoltado. O que Paulo fez? Imediatamente ele repreendeu. Ele voltou-se e disse ao espírito, em nome de Yahshua Mashiach, te mando que saia dela agora. E na mesma hora, aqueles espíritos de adivinhação que estavam possuindo, tomando posse daquela jovem, eles imediatamente bateram em retirada. Por quê? Porque houve uma repreensão. Por quê? Porque Paulo repreendeu no nome de Yahshua Mashiach. Então, aqui, como está no livro de Números, no Antigo Testamento, e Atos 16, no Novo Testamento, diz que contra Jacó não há encantamento, que não há nada, não há magia que possa contra Israel, contra Jacó, contra nós,
que somos filhos do Eterno Soberano. Não poderão prevalecer contra nós magia alguma, encantamento alguma, mas desde que eu e você repreenda no nome de Yahshua Mashiach. Por isso que se faz necessário. Você tem, Érica, magias, encantamentos, feitiços? Tem, querido. É o que mais está se usando atualmente. Adora-se mais o diabo do que o próprio Criador. Nos últimos dias nós estamos na igreja. Mas nós temos a garantia de proteção e de livramento. Aqui eu te dei alguns versículos que falam que o Criador ele condena a feitiçaria. Ele odeia a feitiçaria. Ele fala, não faça altares de Baal para você. Não sacrifique seus filhos, porque há muitos sacrifícios que são derramados com crianças, né? Muitos sacrifícios. Muitas pessoas acham que estão nas Laodiceias, estão fazendo sacrifício de fogueira santa. Ali está fazendo sacrifícios àqueles demônios de Maloque, né? Que são com crianças, então tem que vigiar. Ao invés de você estar trazendo a bênção para sua casa, você está trazendo a maldição, você está trazendo demônios. E aquelas pessoas, elas ficam tão vulneráveis a esse sacrifício, que quando elas não se repetem, esses demônios, e fica tão vulnerável que o dia que elas deixam de fazer sacrifício, o inferno torna-se dentro da vida dela, dentro da casa dela. Por quê? Porque elas não se voltam a Yahshua. Porque quando você se voltar a Yahshua, você quebra todo esse mal que você fez de feitiçaria. Sacrifícios, derramando sacrifício. Às vezes você tira da sua própria sustento, da sua própria casa, para doar num altar de Baal, ou seja, num altar que ali é invocado feiticeiros, bruxos, macumbeiros, e você acha que é uma casa do Criador, que ali é um templo santo e sagrado, e não é. Outra coisa, igual o dízimo. O dízimo, ele já foi no Antigo Testamento, né? Mas Yahshua veio para tirar o jugo, o peso sobre essas pessoas. O que acontece com isso, queridos? Acontece que muitos, às vezes, começam a dar o dízimo, só que são tão lavados, são feitas tantas lavagens cerebrais neles, que maldições mesmo, que aqueles que eles estão à frente, que dizem ser homens do Criador, né? Pastor, que nosso verdadeiro pastor Yahshua Mashiach, eles começam a maldizer, você vai perder carro. Eu tô dizendo porque eu frequentava e homens que diziam homem de Deus, jogou na cara do meu esposo, ó, se você não der o dízimo, você vai perder seu carro, você vai perder isso. Começa a maldizer a pessoa, e quando a pessoa não conhece Yahshua, acaba acontecendo porque ela coloca tudo na mente, não acredita, só que o alto preço foi pago no madeiro por nós. E lembrando que dízimo de forma alguma, querido, é dinheiro, mas é sacos de arroz, saco de feijão, saco de café. Para quê? Para doar, para que ali passasse nos templos órfãos e viúvas, pessoas que estivessem com fome e ali tivesse o alimento. Então nós temos que, muitas vezes nós somos enganados por falta de conhecimento. Conhecimento é poder. Então hoje você já está sabendo. Vai começar uma semana com a cabeça erguida, com várias direções espirituais para sua vida, que dízimo não é maldição, que dízimo não é dinheiro e que você não é obrigado a doar dízimo para ninguém. Se você quiser fazer uma cesta básica, tem alguém passando dificuldade, você doar, você está fazendo o ID. É isso aí. E diz também é entregue só na mão dos levitas. Só os levitas que poderiam receber os dízimos. Consegue entender? Então, se nós formos analisar no dia de hoje, não tem ninguém aqui nessa terra que tem possibilidade de receber. A não ser que você tem que ir lá em Israel e entregar um levita, né? E mesmo assim, já foi extinto. Né? Então tudo é errado, né, querido? Tudo é feito, manipulado, só com o objetivo único de enriquecimento ilícito, enquanto os pregadores, os donos de templos estão cheios de riquezas, os membros estão arrastando o chinelo, passando dificuldade, não conseguem nem pagar a conta de água e de luz. Então nós temos que ter consciência e alertá-los, porque nós estamos nos últimos dias, nas últimas horas. E lembre-se, assim como feitiçaria que são feitas, muitos desses que dizem que é pastor
e joga feitiçaria. Se você não der o dízimo, vai faltar na sua casa, vai perder o emprego, vai perder não sei o quê. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Então, muitos pregadores que poderiam dizer que é homem do Criador, eles usam da feitiçaria para amaldiçoar os membros, para amedrontar, para terrorizar. Mas está repreendido no nome de Yahshua Mashiach. Então, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós repreendemos todo o encantamento, toda a feitiçaria natural, toda a magia natural, toda a bruxaria natural contra esta vida, contra esta casa. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão isso. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres, livres para a glória de Yahweh, livres, que Yahshua Mashiach resplandeça, e Yahshua vive em nós, e Yahshua vive em mim, né? Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Nós não seremos atingidos. Por quê? Porque não vale encantamento contra Jacó. Não há magia alguma contra Israel prevalecerá contra Israel e contra Jacó. Nós que somos de Yahweh diz, não há magia, não há encantamento que prevalecerão diante de nós. Assim seja, queridos. Porque seus anjos, ele deu ordem que esteja ao nosso redor e de redor para nos livrar, nos guardar e nos proteger. Aleluia. Oh, queridos, a paz do Mashiach esteja com todos vocês. Que nessa nova semana a presença dele resplandeça no meio de ti, né? E que todo mal, todo encantamento, toda bruxaria já caiu por terra. Nós declaramos no mundo espiritual, assim como Paulo diz: sai dela espírito de adivinhação, sai dela espírito de encantamento, sai dela espírito de encantamento, sai dela espírito de adivinhação. É uma ordem que nós damos. Por um caminho vem, por 7 volta. Aleluia. Assim seja, queridos. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach. Foi um prazer. Obrigada, Pai. Mais esse dia, mais essa oportunidade, mais essa semana, glorificando e exaltando o seu nome. Unja minha boca para que tenha palavra de edificação. Unja os meus olhos para que tenha olhar de pureza. Unja os meus ouvidos para que eu venha ouvir somente a tua voz. Unja as minhas mãos, que tudo que eu tocar venha frutificar. Unja os meus joelhos para que eu esteja sempre submissa a ti, sujeitar o Criador e ao resisto o diabo e ele fugirá de vós. Unja os meus pés para que eu me desvie de qualquer pedra de tropeço. Unja a minha mente, Pai, para que os meus pensamentos estejam enraizados às tuas verdades, o teu entendimento, a tua direção. Assim seja. Abençoe, Pai, a minha família, abençoe a minha casa. Proteja-nos do homem mau e sanguinário. Daquele homem, Pai, daquele mau homem que não consegue dormir sem planejar a maldade. E que tudo que desejar, a minha casa, a casa dessa pessoa que está assistindo este mal, que venha, Pai, as suas bênçãos, que desça fogo do céu, assim como o profeta Elias declarou, que fogo dos céus desça e consome todos os altares de Baal, todas as oferendas, todos os feitiços, todas as magias, todas as bruxarias que caia por terra nessa nova semana. Assim seja, querido, assim seja. Aleluia. Lembre-se, porque a seus anjos ele deu ordem para que te guardem em todos os teus caminhos. Nós seremos guardados, querido, não só aqui agora, mas onde quer que nós colocamos as plantas dos nossos pés, nós estamos guardados, protegidos, cercados por anjos celestiais, com a espada desembainhada, nos protegendo e nos guardando. Aleluia. Assim seja. Boa semana, queridos. Aleluia.